A intenção deles era colocar o Bolsonaro numa guilhotina. O golpista, o cara que é antidemocrático, o sujeito que é misógino, o cara que é isso e aquilo outro. E queriam que o povo tivesse aplaudindo para eles simplesmente exterminarem politicamente o presidente Bolsonaro. Entendam, o ministro Alexandre de Moraes está sitiado, ele busca hoje socorro, ele tem que tentar manter que ele ainda é o todo-poderoso. Mas os dias do ministro Alexandre de Moraes e dos demais ministros do Supremo Tribunal Federal estão contados. Eu acabei de fazer uma publicação aqui no Jacaré mesmo, no Jacaretanga. Eu publiquei aqui novamente o áudio vazado do Mauro Cid. E ele diz que não adianta fazer nada, não adianta o que você quiser falar. Já estava tudo preparado, eles queriam que ele falasse e incriminasse o Bolsonaro. Este áudio, em qualquer lugar do mundo que não fosse hoje o Brasil, Cuba, Coreia do Norte, Venezuela, esses países autoritários, isso seria uma prova que arrebentaria logo qualquer argumentação esquerdária ou até mesmo do próprio PGR. Por isso eu não vou aqui única e exclusivamente falar com vocês de questões jurídicas, mas eu vou falar questões jurídicas e políticas. Então vamos lá, porque muita gente viu hoje, né, que o ministro Alexandre de Moraes devolveu a defesa do Bolsonaro e, se não me engano, do Braga Neto ao PGR. Vocês viram essa notícia hoje? Vocês viram essa notícia? Saiu estampado hoje, a imprensa fazendo todo aquele escarcéu, aquele carnaval, levando a defesa do Bolsonaro para o PGR e tal. E estão fazendo tudo isso. Acontece que nem todas as defesas ainda foram apresentadas. Tá certo? Enquanto não for apresentada a última defesa, o prazo ele vai ser contado a partir do momento da última defesa. Como assim, Kleber? Eu vou explicar para vocês aqui sem muito juridiquês. Existe um litisconsórcio. O que é isso? Litisconsórcio é quando são vários réus num dos polos da ação. O polo ativo é quem entra com a ação, ou com o pedido de ação, no caso o PGR. Ele entrou com a denúncia pedindo que seja instaurado um processo. E ele colocou no polo passivo quem? Bolsonaro e mais 33. Se não me engano, vocês até me corrigem, entre esses 33 está o jornalista Paulo Figueiredo. Tô certo ou tô errado? Então, foi o Bolsonaro e mais 33 que fazem parte desse suposto golpe, tá certo? E entre eles, o jornalista Paulo Figueiredo, o Felipe Martins. Então, tem muita gente dentro desse pessoal. Por que esses prazos estão vencendo em dias diferentes? Alguém sabe me contar? Vocês prestaram atenção que cada defesa ofereceu a sua defesa num dia diferente e está faltando ainda do Felipe Martins? Hã? Então, Império do Brasil, eu vou contar para você. Porque as defesas e a acusação do PGR coloca todos dentro do mesmo balaio. Só que as defesas, elas são individualizadas. O que significa isso para que vocês entendam? Cada um deles foi citado da defesa para se defender em prazos diferentes. E que defesa é essa? Já é a defesa do processo? Não, porque não existe o processo ainda. Essa defesa se chama defesa prévia. É uma defesa que o advogado faz de forma genérica, mostrando por que não deve ser aberto o processo, que não tem fundamento a acusação que está sendo feita ao réu ou ao futuro réu. O que acontece? O advogado ele não vai colocar todos os elementos da defesa ali, mesmo porque ele não vai abrir todas as estratégias dele, mas ele já coloca uma gama de situações
que seriam principalmente as nulidades. Voltando aqui, foi o que eu falei, a questão é técnica. Oferecida, então, a ação, vai ter que ser feita a citação. E essas pessoas todas vão poder nomear suas testemunhas. E se o ministro Alexandre de Moraes recusar uma testemunha, cabe recurso de agravo. Vai para onde? Para a turma, que vai negar, porque a turminha é onde eles... Por que eles querem julgamento na turma? Porque ali é tudo a patota. Só que tudo o que acontecer cabe recurso ao plenário do Supremo. Por isso é que pode vocês verem aí, o advogado do Bolsonaro pediu que fosse julgado diretamente no pleno. Aquilo que eles querem fazer para acelerar o processo, na realidade, vai contra eles próprios, porque vai atrasar mais o processo. Porque todos os atos de decisão interlocutória de cada um deles cabe recurso ao plenário. Entenderam? Mas o Xandão não respeita nada e ainda desdenha dos advogados e parece que está nem aí. Pois é, Júnior, é isso que tenta dar a entender. Mas por que ele foi obrigado a respeitar os prazos das citações? Se ele não respeita nada, ele já poderia ter canetado e mandado prender. Por que ele não fez? Existe uma diferença entre o leigo e o conhecedor do direito. Mesmo a gente estando diante de um estado de exceção, que é o que eu venho falando, onde não há respeito às leis, prazo processual é comum a todos e não tem como escapar. Assim como não tem como escapar aos graus de recurso. O primeiro recurso impetrado, o advogado do Bolsonaro já vem brigando com isso desde lá de trás. Vocês se lembram que eles mandaram para o PGR e queriam que o PGR já oferecesse essa denúncia em dezembro do ano passado para acelerar o processo? E eu tinha falado para vocês, não vai ser em dezembro nem vai ser em janeiro, ele vai fazer isso lá na frente. E ainda fez de forma pífia, porque a denúncia do PGR está cheia de lacunas. E quem está falando sou eu? Não é, são os próprios jornalistas agora. Os próprios jornalistas já estão vendo a besteira que veio acontecendo. Para resumir, este processo não vai ser fácil de ser acabado em um ano, como eles estão querendo. E por mais que eles queiram atropelar os prazos e tudo mais, eles não têm como. Existem determinados procedimentos que eles têm que atender. Se não atender um deles, corre para o plenário. E aí é tudo o que eles querem. Eles não querem que vá para o plenário. E vai. E por que eles não querem que vá para o plenário? Porque no plenário vão ter divergências. Existem ministros que não fazem parte dessa turma que já estão insatisfeitos com aquilo que está acontecendo. E qualquer divergência no plenário vai atrasar esse processo. E se esse processo realmente atrasar, como eu estou falando? Porque é engraçado. Quando a gente fala aqui, sempre aparece o engraçadinho dizendo que a gente está errado, que é blá blá blá, que você não falou isso. Só que eu estou aqui gastando a minha saliva há 3 anos para vocês. E em 3 anos, está aqui a Beija-Flor, a Tati, os nossos moderadores e muitos de vocês que estão aqui. Em 3 anos, minha taxa de acerto foi muito maior do que a taxa de erro. Vocês acham que eu errei mais ou errei menos daquilo que eu venho falando para vocês, tanto politicamente quanto juridicamente, nesses últimos 3 anos? Só responder aqui, porque nossa audiência é rotativa. Eu não estou nem falando. Quanto que vocês acham aqui que foi minha taxa de acerto naquilo que eu falei para vocês, tanto politicamente quanto juridicamente? Fala aqui para mim, quanto que vocês acham que eu acertei nesse período? Acertei 0%, acertei 1%, acertei 10%? Quanto que vocês acham que eu acertei de tudo aquilo que eu falei para vocês aqui nesse período todo? Então vamos lá. Por que isso é problemático para os ministros do STF, em especial o ministro Alexandre de Moraes? Porque eles queriam liquidar isso tudo, toda essa fatura, agora, este ano. E como falaram aqui no Superchat, o objetivo deles era que Bolsonaro estivesse desgastado e a população com raiva do Bolsonaro. O golpista, o cara que é antidemocrático, o sujeito que é misógino, o cara que é isso e aquilo outro. Obrigado, Júnior Fontes, aqui pelo seu Superchat. A intenção deles era colocar o Bolsonaro numa guilhotina e
queriam que o povo tivesse aplaudindo para eles simplesmente exterminarem politicamente o presidente Bolsonaro. José Ângelo, Kleber, e se um dos ministros pedir vista do caso? É outro problema. Já fica 90 dias parado. Entenderam? O desespero deles é não levar este processo para o plenário de jeito nenhum, mas eles não vão ter como escapar disso. Por vários motivos, os advogados já mostraram as suas armas. Bons advogados. Não são advogados ruins, são advogados bons. E eles sabem do que eu estou falando. Que este processo, o tempo corre contra o ministro Alexandre de Moraes e contra os ministros do STF. Por quê? Primeiro que existe tudo que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. O ministro Moraes está correndo o risco de ter uma decisão contrária a ele nesse período. Como advogado, posso afirmar, acabei de presenciar uma aula de processo penal. Parabéns, meu amigo. Obrigado, meu colega Flávio, advogado aqui, pelo seu superchat e pelo seu testemunho. Então eu estou dando para vocês aqui uma informação, eu estou simplificando, tirando do juridiquês. O Flávio é um colega, né, também um advogado como eu. Então, se nós fôssemos falar aqui na linguagem jurídica, o que é o que muito jornalista quer falar com vocês, eu estaria fazendo enrolação, porque vocês não vão entender. Eu estou simplificando essas etapas e tentando mostrar para vocês o que está por vir. Porque a gente ouvia o tempo todo falar, não, porque Bolsonaro até setembro ele está na cadeia, Bolsonaro está condenado. Aí vocês viram que o PT e o PSOL estão querendo colocar a tornozeleira eletrônica no Bolsonaro? Vocês pararam para entender o porquê que eles estão querendo isso? Por que eles estão querendo colocar? Porque eles não têm um fato político hoje contra a quantidade de besteiras e atrocidades que esse desgoverno está fazendo. Eles precisam de um fato político para a próxima eleição. E a próxima eleição vai ser fundamental para fazer deputados e senadores que vão acabar com toda essa palhaçada que vocês estão vendo. Por isso que nós temos que ir para as ruas no dia 15, no dia 16. Quem está fora do Brasil vai no dia 15, quem está no Brasil vai no dia 16 em Copacabana, justamente por este fato. Politicamente falando, eles são destruídos se esse processo entrar em 2026 e pior, se passar de 2026. Porque o que eles estão querendo dizer é que até o mês de março, abril, agora já não é mais setembro de 2025. Março, abril de 2026, tudo acabou. Será? Eu vou aproveitar aqui o superchat do meu amigo Flávio, advogado, que está assistindo. Então eu estou falando para leigos, mas eu estou falando para profissionais do direito. Eu sei de promotores que nos acompanham, juízes, desembargadores que nos acompanham. Então, o meu compromisso com vocês é muito grande. Eu não posso sair falando asneira aqui para vocês. Ainda mais como profissional de direito. Vocês já imaginaram? Bolsonaro indicou 13 testemunhas. 13. Vamos pegar que cada um, porque nós não conhecemos as defesas todas. São 33 defesas e são defesas prévias. Mas vamos imaginar que cada um deles apresente 5 testemunhas. Só 5 testemunhas. Vocês já pararam para pensar o que vai acontecer? 5 vezes 34. Meu amigo Rossi, você que está com a calculadora aí do lado, enquanto eu mando uma mensagem aqui, você que está com a calculadora aí do lado, me diga quanto dá 5 vezes 34. Na minha conta dá 170, mas talvez eu possa estar errado. Dá uma olhada aí na sua calculadora e me diga quanto dá 5 vezes 34. 170. Se cada um desses indiciados ou desses denunciados pelo PGR oferecer 5 testemunhas, e o normal é até 6, tá? Até 6 não é considerado abuso. Eu estou falando 5, para a gente ficar bem redondo. Nós temos
que colher o depoimento de 170 testemunhas. São 170 testemunhas. Se ouvir uma por dia, você está falando que você vai ter que ouvir, no total, durante 170 dias úteis as testemunhas. Mas vamos ser bonzinho com eles. Vamos dizer que eles consigam ouvir 3 testemunhas por dia. Vocês estão falando que vai demorar 60 dias úteis, só na oitiva de testemunhas. Entendam, o ministro Alexandre de Moraes está sitiado, ele busca hoje socorro na esquerda brasileira. Então ele está tentando se autoafirmar cada vez mais à esquerda. A ordem dele de prisão para a brasileira que está nos Estados Unidos tem algum valor? Eu gostaria que vocês me respondessem. A ordem dele para a brasileira que está aqui nos Estados Unidos, sob a proteção, tem algum valor? O que a juíza do caso Rumble falou com todas as letras? Ué, mas para que vocês querem cautelar se não precisa? Por que vocês querem liminar se a decisão dele aqui não vale nada? Eu não estou entendendo. Por que vocês querem uma liminar? Você não tem que ter liminar, não vale nada a decisão dele aqui, senão é obrigado a atender em solo americano. Ah, por que ele avançou contra o Rumble? Porque ali ele está se baseando numa coisa que é real e que ele tem razão. O Rumble teria que ter um representante no Brasil pela lei das telecomunicações. Só que o Rumble se negou a atender qualquer ordem do Moraes. Por quê? Porque o Rumble trouxe ele para a briga no território dele. O Moraes jogou para a galera e simplesmente está falando, olha, tá aqui, ordem de prisão para não sei quem. Ele pode cometer a maluquice que ele quiser. Ele pode até colocar um chapeuzinho de Napoleão Bonaparte na careca dele e se achar o imperador. Tem maluco que vende o Cristo Redentor do Brasil. Tem maluquice para tudo. Só que o ministro Alexandre de Moraes está literalmente com o tempo dele esgotando. Flávio Advogado, ele tem que manter as aparências para seus pares e para a mídia. Exatamente, Flávio. Parabéns, é exatamente isso. Ele tem que tentar manter que ele ainda é o Todo-Poderoso. E para isso, nem que seja, né, nem que ele tenha efetivamente que dar ordem que ninguém vai cumprir. É o que está acontecendo. Só que cada vez que ele faz uma besteira, uma cagada dessa, de emitir uma ordem para um cidadão que está nos Estados Unidos, ele se afunda cada vez mais. Vocês viram o que a juíza do caso Rumble aqui de Tampa, aqui do ladinho, fez com ele? Vocês viram? Acho que vocês não perceberam muito de vocês. Não tem valor e só frisou seu status de ditador. Exatamente, Júnior. E cada vez que ele faz isso, ele só piora a situação dele. A juíza daqui do caso Rumble decretou sigilo no caso. O Moraes está doido. Moraes está doido. E ele vai ter que se defender aqui. Corre um processo contra ele aqui. Ele tem que se defender aqui nos Estados Unidos desse processo. E vai perder o visto, sim. E vai cair na lei Magnitsky, sim. Pode jornalista do Burrol, da Globo se espernear. Pode acontecer o que for. O objetivo dessa live é mostrar para vocês, não caiam na enganação. Este processo vai ter que correr no Brasil, mas os dias do ministro Alexandre de Moraes e dos demais ministros do Supremo Tribunal Federal estão contados. Por quê? Porque o que o vampiro da Odebrecht, o senador petista que assumiu o PT agora no lugar da Gleisi Narizinho Hoffmann, falou, Humberto Costa, para a Globo News e para a CNN, vocês devem ter visto. A nossa prioridade agora é fazer deputado federal e nós também vamos ter que lutar contra a extrema-direita, porque a extrema-direita quer fazer senadores. Então, nem que a gente tenha que apoiar senadores do centro, da centro-direita.
Nós vamos fazer isso para barrar a centro-direita, a extrema-direita brasileira. Eles já sabem que foi pro pau, que o negócio tá feio pro lado deles. Eles já sabem disso. Por que o Lula está se fechando cada vez mais com PT e PSOL? Porque ele já sabe que não adianta ele gastar energia com o centro. Eu vou mostrar hoje, mais à noite, para vocês, uma entrevista do Ciro Nogueira à Globo News, que é muito importante essa entrevista porque mostra a reação do centro. O Lula derreteu, ele não consegue mais aglutinar pessoas. E estas pautas que nós estamos gritando agora para o próximo dia 15 e para o próximo dia 16, elas são fundamentais para aquilo que está por vir. Esses caras estão apavorados. Só que este canal aqui vem mostrando para vocês desde novembro de 2022 qual era o caminho. Recebi pedrada, tomate, ovo. Quer dizer, ovo não pode falar em ovo, que senão ele vai tentar mandar a federal em cima de mim. Mas eu fui acusado de tudo quanto foi coisa quando eu falei. É muito tempo, nós não vamos aguentar, as coisas não vão acontecer. E eu depois falei, pessoal, não caia na besteira de ir para frente do Congresso Nacional, é armadilha, não cai, não faça isso. Pronto. Você tá com a esquerda, que sempre aparece os malucos de plantão dizendo que eu sou esquerdista, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo outro. O André Luiz, e a Alcide? Tá aí, vocês estão vendo o que está acontecendo. A Alcide, a CIA. Vocês acham que é fácil você resgatar todo um monte de besteira que eles fizeram nesses últimos anos? Porque não é só a partir da eleição do Lula dos últimos 2 anos, é o que eles fizeram durante o governo Bolsonaro, para derrubar o Bolsonaro. Isso tudo vai vir à tona. E este movimento não está sendo um movimento que está sendo feito ali, do nada. Eu estava vendo uma entrevista do Alan dos Santos para o Lacombe, onde o Alan falou assim, mas vem cá, vocês estão achando realmente que os caras fizeram o que fizeram com o Elon Musk? Fizeram as besteiras que fizeram com o X, com o Rumble e tal, e o Elon Musk vai ficar quieto agora fazendo parte do governo? Vocês acham que ele esqueceu? Ele não quer, agora ele só quer saber de levar foguetinho, que nem esse que explodiu agora, que ele estava lançando da SpaceX, aqui próximo de Orlando? Para com isso, gente. Sejam inteligentes. Só que acontece que o povo é imediatista, o pessoal quer tudo para amanhã. Não, amanhã vai resolver. Não tem solução imediata para um caso como esse. Eles demoraram anos planejando fazer o que eles fizeram. Nós fomos refém de um conluio entre o Poder Judiciário, que foi devidamente sendo plantado ao longo dos anos, juntamente com o Poder Executivo no Brasil. E vocês querem que se resolva tudo da mesma maneira. Os últimos malucos que quiseram resolver tudo da última maneira, colocaram um monte de gente na prisão com 17 anos de condenação. Júnior Fontes, o semblante de Moraes mudou, envelheceu repentinamente, cara de quem não dorme, cheio de olheiras. E mais do que isso, obrigado pelo seu superchat por você estar lembrando isso. E mais do que isso, ele já não tem mais a unanimidade dentro do próprio STF. E essas notícias começaram a surgir para vocês. Então, quando a gente fala para vocês que o que a gente fala hoje, às vezes vocês vão demorar 1 semana, 1 mês, 6 meses, para conseguir perceber o que aconteceu, a gente veio trazendo exemplos. Exemplo, eu falei em dezembro do ano passado que PP, republicanos e União Brasil iam pular fora do governo e que ia começar todo esse movimento depois de fevereiro, depois do carnaval. Quando eu falei isso foi em dezembro do ano passado. O que eu sou? Sou a mãe de Iná? Óbvio que eu não sou. Eu estava mostrando para vocês o zoom de bastidores daquilo que está acontecendo, aquilo que o pessoal está falando em Brasília. E eu cansei de dizer para vocês que os corredores em Brasília têm ouvidos. Então, a gente consegue passar para vocês a experiência política. Agora, eu estou mostrando para vocês o que vai acontecer com o processo. Quando surgiu o tal do arcabouço fiscal, que eles estavam comemorando, foi um gol de placa, todo mundo gastando dinheiro a rodo, eu falei, não tem dinheiro. Os caras estão gastando e prometendo coisas que eles não vão conseguir cumprir. Tá aí, hoje todo mundo sabe que não tem dinheiro, que o governo está falido, que arrebentaram com os Correios, arrebentaram com a Previ, arrebentaram com tudo que vocês possam imaginar. E continuam arrebentando.
Quando aconteceu, não estava ainda o Bolsonaro, não tinha sido tornado inelegível. Eu falei, se fizerem o Bolsonaro inelegível, o Bolsonaro vai ficar gigantesco, e vão surgir 10 outros Bolsonaros na reta. Juliana Reverbel, obrigado aqui pelo seu superchat. Infelizmente estamos numa fila. Guerra, comércios, OVNIs, depois Brasil. Tenho acompanhado os sites americanos. Obrigado. Obrigado, Juliana Reverbel. E esta fila está passando muito rápido, Juliana, porque a guerra da Ucrânia está praticamente já sendo resolvida. A questão de Israel e Hamas, ele já deu ultimato. E a questão Brasil, ela vai ser a cereja do bolo do Trump, porque ele vai usar Alexandre de Moraes e Lula como exemplos no mundo inteiro para nunca mais mexerem com as empresas de telecomunicação americana. São elas que fizeram os Estados Unidos se tornar o que se tornaram nos últimos 10 anos. Os Estados Unidos estavam na beira da falência, na linha da falência. E hoje o PIB americano, que não é um PIB artificial como o brasileiro, mas isso é mais uma hora de live, né, se tornou gigantesco justamente por conta delas. E esses caras estão querendo atingir justamente os interesses econômicos americanos. Pensem nisso. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.